Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciarmos a nossa análise, lembramos vocês de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados de novas edições de nosso programa como essa. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui o preço de fechamento diário da Bitcoin cotado em Tether na Exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que melhor representam seu comportamento, segundo o nosso software Wild Horses. O fundo do gráfico apresenta uma reta colorida com o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi representados enquanto os desvios padrão eles se encontram acima da média. E nós vemos aí, estamos aí dentro de um canal de alta, em especial um subcanal rente ao topo desse canal, então bastante positiva essa configuração. Fizemos aí o fundo recentemente, estamos aí fazendo um distanciamento desse fundo em direção ao centro de canal, apesar de que no dia de ontem nós tivemos um leve acréscimo aí no volume. Nós acreditamos que tenhamos um recuo no dia de hoje, já vamos mostrar isso daí por quê, mas é um recuo limitado dentro da nossa expectativa. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje. O nosso algoritmo aqui, de uma maneira contrária, está apontando aí 5.388, ou seja, um rompimento do 5.350 definitivo. Nós acabamos agora 11 horas e 43 minutos nesse momento, acabamos de fazer um rompimento para baixo, então, do 5.350, mais nada preocupante até o momento, essa é a nossa visão. E nós temos aí então o intervalo admissível para o dia de hoje 5.327 a 5.450, ou seja, ele está admitindo até um teste ao suporte, a resistência 5.450. Então, bastante interessante essa visão altista que esse algoritmo está tendo, uma margem de erro aí um pouquinho maior do que ontem, 1,16%, ou seja, nós estamos acertando 98,84% dos preços de um dia para o outro, e a nossa margem de erro está em torno da metade da variação dos preços nesse mesmo período. O que nós temos então aqui? Nós temos uma pequena dependência dos preços do volume, ou seja, em torno de 25%, que é o que o fundo do gráfico indica, com uma correlação colorida em um dourado, aparentemente aí logo acima dos 25%. Então, uma correlação bastante baixa, que mostra aí que a Bitcoin tem seu preço aí predominantemente dependendo de outros fatores. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. Começamos aí o nosso giro com Litecoins, blockchain e criptoeconomia, o que é o Niobe Cash. Confira a opinião da comunidade dessa criptomoeda, mas eu gostaria de destacar aqui as matérias que tem aqui no site, em especial falando sobre o Tether. Tether vai acabar, então Bitfinex planeja lançar sua outra criptomoeda. Tether confirma que 26% da USDT não é apoiada em reserva de dólares. Então a gente tem aí uma série de notícias sobre isso, em especial notícias sobre o Tether não importam, afirma Pompliano, até que importa. Então, na nossa opinião, o Tether é uma fraude, ela está simplesmente se embasando aí na boa vontade da comunidade, quando eles admitem que 26% do Tether não é apoiado em reserva de dólares. Isso quer dizer o seguinte, que o valor intrínseco dele seria 74%, ou seja, 74 centavos de dólar para cada Tether. E esses adicionais 26 centavos, isso aí é um prêmio que a comunidade dá então para essa coin, o que não faz nenhum sentido. Outra coisa, esses 2,1 bilhões que eles têm em disponibilidades, isso aí é líquido, isso aí é cash, isso aí é títulos de governo, é bonds? Não, provavelmente não. Provavelmente isso aí são ativos que eles estimam uma certa liquidez e que teriam então essa valoração. É muito complicado para nós estar especulando em cima do que seriam esses ativos, mas poderiam ser, por exemplo, outras criptomoedas. Então, a gente alerta a comunidade, está chegando cada vez mais perto o momento em que o Tether vai ter essa desvalorização, que ele vai começar a ser negociado, que a gente chama de fair value, e aí não vai ser 1 para 1, provavelmente vai ser 10 centavos por Tether. Então nós vamos ter uma queda muito grande no valor do Tether, o que vai estar de acordo aí com uma correção do mercado, e isso vai afetar o preço das criptomoedas, em especial nas exchanges que não operam com fiat.
e por causa disso elas valoram os seus preços principalmente contra o Tether. Então seria recomendável que elas começassem a valorar os seus preços em outro benchmark. Isso é uma coisa bastante interessante, isso é um aprendizado que a comunidade tem que ter. As stablecoins elas têm uma vida muito limitada dentro dessa história das criptomoedas, que elas marcam uma transição onde nós estamos acostumados a precificar em fiat currency e ainda não estamos prontos para precificar as coisas em criptomoedas apenas, ou seja, por exemplo, Binance Coin em Bitcoin, Ethereum em Bitcoin, Litecoin em Bitcoin. Então isso para nós ainda é uma novidade. Então a gente ainda precisa de um apoio em dólares para ter uma referência. Mais adiante isso não vai ser necessário, talvez nem faça mais sentido. Então por conta disso ainda existe espaço para essas stablecoins, mas o fato da principal delas ter um problema sério de credibilidade, isso é bastante ruim para o mercado. Falando em mercado, a gente entra agora então em CoinMarketCap, o benchmark aí da Bitcoin nesse momento $5.374, bastante semelhante ao valor da nossa última análise, Ethereum 160, começando aí uma reação, aparentemente, mas ainda aí abaixo do valor. Ripple ainda nos 30 centavos, ainda não voltando aos 31. Bitcoin Cash 268, fazendo uma bela recuperação do fundo, provavelmente em 248. E Litecoin $73, então subindo aí do fundo, provavelmente na casa dos 60. EOS ainda na casa dos $4. E o Binance então recuando. Então, ontem estava aí em $22, agora indo para os 21, talvez aí fazendo um mergulho, quem sabe até os 20, onde deve encontrar aí um suporte um pouco mais forte, mas faz tempo que a gente não analisa essa coin. Vamos dar uma olhada no volume. BitMEX 1.2, fraquíssimo. OKEx, fora do radar, abaixo de 1 bi, 900 milhões. E Binance, 700 milhões, então hoje um dia mais fraco, exatamente isso que a gente queria mostrar. Nesse momento aqui, 11 horas e 49 minutos, a gente está vendo aí perdido os 5.350, ainda não tivemos uma forte reação do mercado, mas a gente acredita que nós possamos recuar, quem sabe aqui até os 5.300, provavelmente 5.280, fazendo um novo teste de suporte. Isso pode acontecer dentro dessa normalidade, por quê? Porque estamos com volume fraco e dentro de um volume fraco é natural que a gente caia e teste o suporte. Vamos ver quão fraco está o volume, vamos olhar aqui numa perspectiva de um dia, nós vemos aqui embaixo que o candle de hoje, em termos de volume, está abaixo, logo abaixo da metade do candle do dia anterior, porém nós já passamos da metade do dia, então o dia termina às 21 horas, nós estamos agora 11 horas e 50 minutos, então temos aí praticamente 9 horas ainda no dia de hoje e sequer estamos na metade do volume negociado no dia anterior. Então devemos ter sim um recuo, mas se nós formos olhar aqui para a reta desenhada, nós vemos que estamos suficientemente longe dela, então poderíamos suportar um recuo até logo acima dos 5.200 para estarmos aí dentro dessa reta com o fechamento do candle. Então é bastante razoável que nós tenhamos aí um recuo, quem sabe até os 5.300, quem sabe até os 5.280, o que nos colocaria aqui na metade do candle do dia anterior. Então seria bastante interessante estar fazendo então esse recuo, conseguir um pouco mais de liquidez e preparar então o mercado em termos de força compradora para estar fazendo mais um avanço, mais um teste, quem sabe um rompimento aí definitivo aos 5.350 que aconteceu, porém foi perdido esse patamar, agora nesse momento 5.348. Então pessoal, nós vemos aí uma expectativa altista ao longo dos dias, porém uma expectativa de um leve recuo ao dia de hoje em função dos dados aí do mercado agora, enquanto a nossa análise ali olhando apenas o fechamento diário, por isso então essa perspectiva aí de mais dias, ela está vendo aí uma continuidade dessa alta, porém nós vamos ter uma dificuldade bastante grande de estar rompendo os 5.450 por enquanto. Na realidade nós temos aí que lutar contra os 5.350, que é a resistência, e aí sim a gente tem espaço para subir até os 5.450. Então o viés é de alta, mas isso pode nos dar recuos no curto prazo, ou seja, ao longo do dia de hoje. Pessoal, era isso
Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados aí de novos vídeos como esse. E qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. E se alguma coisa que nós falamos vocês consideram interessante, não se esqueçam de compartilhar com colegas e amigos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Bom feriado, bons negócios. Tchau!